Verificado o quórum regimental, que trata o artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, declaro aberta a segunda sessão ordinária virtual da segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários. Nesta sessão, faremos julgamento de 4 processos. Primeiro processo de recurso 2219-2018, AI 2018-0375, recorrente NTB Nordeste 2 do Brasil, limitada, recorrido de 6 de julho. Relator, doutor Wander Uchoa. O autor foi para o Albuquerque, junto com a instância Marcílio Estácio Chaves. O segundo processo é o processo também da NTB, Torres do Brasil Limitada, de número 1-220-2018, aí 2018-03760. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Sugiro que o doutor Henrique acompanhe, mas serão julgados em separados processos. Pois não, Silvana? Senhor presidente, o número desse processo é 22-20-2018. Pronto, a correção a gente fará, está registrada aqui. Então, com a palavra, o relator, doutor Wander Uchoa. Bom dia a todos. Processo já chamado pelo nosso querido presidente, já vou passar o seu relatório. Todos me ouvem bem? Sim, estamos. Em seu relato da infração, o agente do Fisco acusa o recorrente de omitir informações em arquivos eletrônicos ou nesses informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Comprovamos a existência de notas fiscais de entrada em desacordo com as normas da escrituração fiscal digital, conforme comprovamos nas informações complementares ao presente auto. O agente autuante aponta infringência aos artigos 285 e 289 do Decreto 24569, no período de janeiro a março de 2015 e maio a novembro de 2015, e impõe penalidade preceituada no artigo 123.8L da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258. No demonstrativo de cálculo do crédito tributário feito pelo agente autuante, ele apenas pegou o somatório das operações no período, como base de cálculo, que somou R$ 627.917, e aplicou uma multa direta de 2% sobre essa base de cálculo, gerando o valor de R$ 12.558. Segundo as informações, complementa ainda, dizendo que foi identificado e os representantes legais da empresa conferiram e concordaram com as informações apresentadas na EFD de forma divergente. Acrescenta que foi apresentado à empresa uma planilha em Excel com as divergências verificadas, tendo a mesma comprovado que parte das notas inicialmente relacionadas estavam devidamente regularizadas. Mesmo assim, ainda restaram irregularidades constantes no demonstrativo que o fiscal denominou de notas fiscais eletrônicas, NFE, destinadas sem registro nas entradas EFD de 2015. A recorrente apresentou tempestiva impugnação à auto-infração, requerendo preliminarmente a nulidade do auto de infração em razão do agente autuante ter informado genericamente os artigos infringidos pela autuada, sem especificar qual dentre os mencionados artigos não foi observado e que culminou na lavratura do auto. Requer ainda uma nulidade por não descrever a correção monetária e os juros utilizados para cálculo da multa, acarretando cerceamento de defesa. E, por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o exaurimento de todos os recursos na via administrativa. As folhas 47 a 50, o julgador de primeira instância decide pela procedência da acusação fiscal com os seguintes fundamentos. Ele afasta a nulidade em razão do auto de infração ter sido lavrado com observância de todas as formalidades legais, contendo um relato claro e preciso quanto à matéria tributária.
quanto à matéria tributária, quanto aos dispositivos infringidos e quanto à penalidade sugerida, não acarretando assim cerceamento de defesa. Quanto à falta de indicação dos juros e da correção monetária, tais acréscimos podem ser mencionados somente no ato de pagamento, afastando também essa arrogação de nulidade. No mérito, alega que a autuada infringiu o artigo 276-A, parágrafo 3º do decreto 24569, sendo a autuação totalmente procedente, mantendo a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 2.670, alterado pela Lei 16.258. Manteve, assim, a penalidade de 2% sobre o somatório do valor das operações. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa tempestivamente apresentou recurso ordinário, alegando em síntese o seguinte: renova a preliminar de nulidade por considerar que não houve indicação do dispositivo legal e, no mérito, requer a redução da multa com a alteração da penalidade para a prevista no artigo 126 da Lei 12.670, antes das alterações da Lei 16.258. O processo é encaminhado para a célula de assessoria processual tributária, que, por sua vez, em seu parecer, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, entende que deve ser afastada tal preliminar de nulidade, vez que foram observados todos os critérios e formalidades legais, com a disponibilização de todas as informações e documentos que possibilitaram a ampla defesa do contribuinte. Acrescenta não ser razoável a anulação do feito fiscal em razão de eventuais inobservâncias de exigências meramente formais, conforme artigo 84, parágrafo 6º e parágrafo 8º da Lei 15.614, vez que o auto de infração encontra-se acompanhado das informações necessárias para a definição da infração cometida. Em relação ao mérito, defende a efetiva falta de escrituração das notas fiscais relacionadas na planilha do agente fiscal. Quanto ao pedido da recorrente para que a penalidade imposta seja prevista no artigo 126, defende não ser aplicável ao caso, pois, no entendimento, existe penalidade específica para a conduta descrita pelo fiscal, estando prevista no artigo 123, inciso 8, a linha L. Observa, por fim, em seu parecer, que tanto o fiscal quanto o julgador de primeira instância não observaram o limite de 1.000 ofícios por período apurado. Refez, então, o demonstrativo do crédito tributário, aplicando a multa de 2% sobre o valor das operações omitidas ou informadas incorretamente, observando o limite de 1.000 ofícios para cada período, tendo resultado em uma multa no valor de R$ 8.882. Esse cálculo da assessoria está na folha 71 dos autos. Manifesta-se, então, pelo conhecimento do recurso ordinário, para dar-lhe provimento, em parte, pela parcial procedência da acusação fiscal, com a aplicação da sanção prevista no artigo 123, inciso 8, a linha L, respeitado o limite de 1.000 ofícios por período apurado. O parecer emitido pela célula de assessoria processual tributária foi referendado pela douta Procuradoria-Geral do Estado. O processo, então, vem para essa colenda da Câmara para julgamento do recurso ordinário. É o relatório, senhor presidente. Estou à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigado, doutor Wander. Dando seguimento ao processo, passo a palavra para o doutor Iratã, procurador do Estado. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. A autuação fiscal, a omissão de informações em arquivos eletrônicos ou nesses forma dados divergentes. E, basicamente, o fato é o fiscal afirma aqui que comprovou a existência de notas fiscais de entradas em desacordo com as normas de escrituração fiscal digital FD. Informações omitidas, o em desacordo do layout da FD, de forma divergente, conforme informações complementares. Em relação às nulidades, nós nos manifestamos por afastá-las. Há uma primeira arguição em relação à não especificação dos juros, não fundamentou a forma como aplicou juros de mora e correção monetária. Todavia, nós temos já
nos manifestado em relação a esse aspecto, no sentido que, no nosso julgamento, nós não analisamos, né, nessa fase, né, essa questão da aplicação de juros e correção monetárias, que não é o momento apropriado, já que tal se dá a partir do momento em que o auto é concluído e aí é feito todo esse cálculo para pagamento. Tanto é que muitas vezes essas questões são discutidas na parte de execução, né? Forma de atualização do crédito tributário, como está correto ou não. Esses questionamentos geralmente vêm na fase de execução, na fase judicial. Mas, assim, o nosso papel, entendo eu, é de analisar o auto de infração, a sua pertinência, se é válido ou não. Então, com base nesse entendimento, eu entendo que não há como se acatar essa nulidade. Mais adiante, ele também argue outra nulidade em relação aos dispositivos legais, né? Ele entende que o fiscal citou muitos dispositivos e que isso, de alguma forma, comprometeria a autuação fiscal, levando a um cessamento de defesa. Nós também entendemos que não, né? Os fatos, a nosso ver, estão bastante claros, né? Dá para entender perfeitamente que há uma omissão aqui em relação a esses documentos fiscais, que não constam na FD do contribuinte, tanto que, em relação ao fato propriamente ao mérito, ele não questiona, né? Em nenhum momento ele, de alguma forma, diz, não estou entendendo, não sei do que se trata, não. Entendeu perfeitamente. A autuação fiscal, ao nosso ver, está bem consubstanciada. E temos a questão da penalidade, porque o contribuinte ele argumenta algumas questões em relação à aplicação do dispositivo aqui em relação à pena a ser aplicada. E aí, nesse tocante, o parecer faz algumas observações, né? Quanto ao argumento defendido de que seria aplicável ao caso a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670, com redação anterior à edição da Lei 16.258/2017, destacamos inicialmente o que dispôs o fiscal nas informações complementares ao auto de infração. Então, no parecer, é feita a descrição aqui da autuação fiscal, onde, de alguma forma, fica registrado o fato de que a empresa não registrou em sua escrituração fiscal digital, FD, as notas fiscais eletrônicas, e também sem as informações completas ou omitidas. Ou seja, com essa descrição, fica, a meu ver, fica claro que a aplicação seria do artigo 123, 8L, da Lei 12.670. Por quê? O que diz o 123, 8L? Diz o seguinte: as infrações à legislação do CMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso. L. Omitir informações em arquivos eletrônicos ou nestes informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais, que é o caso da forma como narrado pelo autuante. Esse seria o enquadramento. Até em tese, eu entendo que seria possível, nesse caso, a aplicação do 123 3G, já que ele é até mais específico quando se trata quando você deixa de escriturar no livro fiscal próprio, registro de entradas, para registro de entradas a notas fiscais. Só que isso não ficou devidamente, da forma como o fiscal ele abordou o fato, ele não deixou, ele deu a entender que seria uma omissão, divergência, dando enquadramento do artigo 123, 8L. E conforme até a conselheira Eneide abordou na sessão de ontem, isso vai depender muito da descrição, da forma como o fiscal, né, ele descreve os fatos, da forma como ele narra, como ele coloca a situação. Então, da forma como ele fez o seu relato, falando de omissões, de divergências,
Então, o enquadramento, a meu ver, mais adequado seria do 123.8L mesmo, já que, da forma como narrado, ele fala omissões e divergências em arquivos magnéticos. E aí a multa seria essa multa equivalente a 2%, né, limitada a 1.000 FIIs por período de apuração. É por isso que nós entendemos que não se aplicaria aqui a penalidade do artigo 126. A outra observação aqui, em relação a uma retificação do julgamento de primeira instância, tendo em vista que o julgamento de primeira instância ele não observou o limite de 1.000 FIIs por período apurado, aplicando apenas seu demonstrativo de crédito tributário, redução da autuação, valor de 2% sobre o montante total das operações. Então, ele não observou, em determinados momentos, esse limite de 1.000 FIIs. Então, o parecer ele faz aqui um quadro demonstrativo do crédito, onde, quando no respectivo mês esse valor ultrapassa, ele bate no teto da 1.000 FIIs. Então, é feito aqui um quadro demonstrativo fazendo essas observações. E, diante disso, é que, de forma conclusiva, nós opinamos aqui pelo conhecimento do recurso ordinário, para dar provimento, em parte, né, para, no mérito, opinar pela parcial procedência da autuação, aplicando-se a sanção do artigo 123.8L da Lei 12.670, com a nova redação da Lei 16.858/2017, respeitado o limite de 1.000 FIIs por período apurado, que não foi feito dessa forma no julgamento de primeira instância. Então, aqui a gente faz essa observação para que esse limite seja respeitado. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, são essas as considerações que nós teríamos a fazer em relação ao presente processo. Obrigado, doutor Biratã. Concluído o relato e a manifestação da doutora PGE, está aberto para discussão. Os conselheiros que desejarem se manifestar, façam um sinal ou então façam a inscrição aqui ao lado do bate-papo. Basta sinalizar, levantar a mão e poder se manifestar. Doutor Wander, quer fazer alguma observação como relator? Não, senhor presidente, eu apenas, de maneira resumida, a questão fática não há nenhuma discussão quanto a isso, porque o próprio autorada compareceu aos autos, apresentou notas fiscais, se defendeu. Tanto é que o auto foi lavrado só de parte das notas fiscais preliminarmente examinadas pelo agente autuante, então a questão fática não há nenhuma discordância. A questão SINS, além das duas nulidades levantadas, a questão SINS é apenas a aplicação da multa, né? A empresa requer o artigo 126 e tanto o agente autuante quanto o julgador de primeira instância e a própria assessoria processual tributária aplicam o 123.8L. Apenas há uma modificação quanto ao cálculo em atenção ao limite das 1.000 FIIs, feito pela assessoria processual tributária. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Conselheiros querem se manifestar? Doutor Henrique. Doutor Henrique, eu falo, estou fazendo a pesquisa aqui. É certo. Doutor Henrique, finalizou. Primeiramente, cumprimentar a todos, né? Bom dia aí aos conselheiros, Silvana e ao presidente, a Lucinha, que eu acho que está nos acompanhando também. Esse processo é muito similar ao processo, né? Qual eu vou relatar, né? Agora, assim, a diferença que existe, basicamente, é que essas operações, essa falta de estruturação no FD, né? Seriam referentes a operações de entrada, né? Seriam notas fiscais de entrada, né? Que aqui, se você olhar no relato, ele fala, né? Comprovamos a existência de notas fiscais de entradas em desacordo com as normas de escrituração fiscal digital.
E aqui eu levanto a dúvida se não seria o caso realmente, como o novo procurador falar, de enquadrar aqui no 3G, né, no 123 3G, por ser operação de entrada, né, por ser essa talvez a penalidade mais específica, limitado, lógico, ao valor que foi lançado no auto de infração. Seria esse o meu questionamento aqui para trazer à mesa aqui para nós discutirmos. Presidente, o conselheiro Henrique, ele tomou as minhas palavras. Tá? Eu estava fazendo aqui uma pesquisa, porque assim, eu estava concordando com a manifestação da Procuradoria no que diz respeito à determinação da infração lá no texto do auto de infração. Por que eu falo isso? Porque, assim, eu, acho que a Elineide, acho que o Henrique, a gente tem a concepção de que quando caso de não escrituração na FD de notas fiscais de entrada, e, evidentemente, desde que este teor esteja presente na autuação, a gente volta sempre pelo 3G, no sentido de enquadrar a penalidade. Se essa constatação no teor do auto de infração ele não ocorreu, ou seja, se a todo momento o agente do fisco falou em omissão de informações, etc., aí a gente deixa da forma como está, como foi lançado pelo entendimento do agente do fisco, que não caberia um reenquadramento com base lá naquele dispositivo da Lei 15.614, o enquadramento, porque a infração está devidamente determinada no sentido de que o próprio auditor fiscal lançou dizendo que aquilo se trata de uma informação de omissão, é uma omissão de informações na EFD. Bom, aí eu estava procurando a leitura e, na chamada do auto de infração, ele efetivamente, como o Henrique colocou, o conselheiro Henrique colocou, ele faz a chamada no sentido de dizer que notas fiscais não foram lançadas de acordo com... Notas fiscais de entrada não estavam de acordo com a escrituração fiscal digital FD. Então, por essa chamada, eu entendo que ele está querendo dizer que, efetivamente, o que deixou de acontecer foi a escrituração de notas fiscais no livro de FD Registro de Entrada, tá? Então, eu procurei aqui as notas fiscais para saber, já que o artigo 123, 3G, ele exige o valor do imposto para que você faça o cálculo da penalidade, né? O imposto destacado no documento fiscal. E aí eu fui dar uma olhada nas informações complementares, aliás, nos documentos aí acostados à autuação, onde o agente do fisco colocou as notas fiscais que seriam o objeto da autuação. E está lá naqueles termos formais, o segundo termos formais. E, efetivamente, você não encontra lá nesses termos formais, né, acho que as folhas, é isso que eu estava... A folha 10. 10. Pronto. Você não encontra aqui o valor do imposto. Então, você não sabe se essas operações foram objeto de tributação normal ou se for objeto de tributação por substituição tributária. Aí eu tentei copiar e colar uma chave dessas e fui tentar no site da Receita Federal, no portal da NFE, abrir a nota fiscal. Mas aí, depois que eu recebi a rejeição por parte lá da pesquisa, que eu me lembrei que desde a semana passada, a Receita Federal ela não disponibiliza mais no portal da NFE a consulta para terceiros. Só quem pode consultar o documento fiscal agora são os participantes da operação, ou seja, o emitente e o destinatário. Qualquer um outro teria que buscar verificar dentro, se for do fisco, a gente do fisco teria que buscar dentro dos sistemas de dados dos fiscos para verificar essa informação. Aí aqui a gente teria que entrar no banco de dados aqui, notas fiscais eletrônicas da Secretaria da Fazenda, no sentido de identificar se há ou não valores destacados nas notas fiscais. Mas, assim, eu fiz aqui um raciocínio de ontem, dado que
o valor totalizado lá é de 627 mil, e aí eu fiz um raciocínio partindo do pressuposto que todas vieram do Sul, então a alíquota de 7% cheia daria um auto de infração de 43.890, que fica em valores, deixa eu ver aqui o auto, em valores muito maior do que o que foi aplicado na autuação. O conselheiro Henrique, tá? Eu acho que, para quem vota pelo 3G, eu acho que o entendimento mais correto seria reenquadrar a autuação no 3G limitados ao valor que foi apontado no auto de infração, como ontem foi feito. Eram essas colocações, presidente. Obrigado, doutor Neilson. Temos dois inscritos, doutor Wander e depois doutor Elinês. Doutor Wander tinha pedido a palavra? Não, posso fazer uma observação de que eu não compulsando aqui todo o processo, eu não vi em nenhum momento a autoridade fiscal fazendo nenhuma alusão a uma possível falta de escrituração no livro fiscal. Ele, a todo momento, ele só acusa o contribuinte de omitir informações, né, ou prestar informações divergentes nos artigos magnéticos. Por isso é que eu entendo mais pelo 123.8L. E vedando essa possibilidade de reenquadramento por conta realmente dessa ausência de qualquer comentário, de qualquer alusão por parte da autoridade fiscal. É esse comentário, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutora Elinês. Elinês. Bom dia a todos. Realmente, assim, eu tenho um entendimento de que quando são notas fiscais de entrada, tem uma penalidade específica, né, que é a falta de registro, e deveria ser aplicado essa. Mas, como bem frisou assim, no começo da fala do doutor Biratã, a gente também tem que se limitar ao que está relatado no auto e aos fatos que estão postos, né? E esse processo, quando eu estudei ontem, eu fiquei muito em dúvida, então eu fui acima, fui abaixo, aí na informação complementar dele, até a informação complementar dele é um pouco dúbia, né? E aí seria o caso até de utilizar aquele artigo do CTN que diz que, na dúvida, deve ser em favor do contribuinte, né? Que é um dos argumentos que é utilizado pelos colegas que aplicam também a penalidade do 123.8L. Mas se a gente pegar aqui um parágrafo que ele escreveu na informação complementar, ele bota assim: após apresentarmos uma planilha em Excel com demonstração de que no exercício de 2015 a empresa, ora autuada, aí ele começa, não registrou em sua escrita fiscal digital FP de notas fiscais eletrônicas e também sem as informações completas ou omitidas na mesma. Então, é como se ele pegou um misto, talvez, de notas não escrituradas com algumas omissões. Que omissões foram essas? Ele não chegou a detalhar. E aí, ele direciona a atuação toda para a omissão de arquivo. Aí ele continua, né? Aí ele vai e diz assim, a empresa apresentou em sua defesa, né, aquela comprovação de algumas coisas, aí ele diz, a penalidade está prevista para esse tipo, de acordo com o artigo, a letra L do inciso 8º do artigo 123. Então, é como se ele tivesse não só constatado, talvez, alguma omissão de escrituração, mas também algumas omissões dentro dessa escrituração. Por isso que ontem à noite, quando eu estava estudando, eu disse, esse é o caso típico, na minha cabeça, que deve ser aplicado o 8L, embora seja nota de fiscal de entrada, porque o próprio agente do fisco, na informação complementar dele, ele faz um detalhamento que leva a gente a crer que também tem omissões de informações, que aí pode ter sido um item, pode ter sido
um CFOP, alguma coisa. Ele não detalha o que é essa omissão, mas por esse parágrafo eu me inclino. Quando o doutor Biratã começou, eu disse assim, ele deve ter lido, ele deve ter se apegado para a conclusão dele, o mesmo parágrafo aqui da informação complementar que eu também fiquei estudando, porque eu também tenho esse entendimento do doutor Leilson, do doutor Henrique, sou até, inclusive, voto vencido na Câmara Superior, mas, em alguns casos, a forma como o agente do fisco faz o relato e adapta os artigos infringidos e a penalidade, não é o caso de reenquadramento, porque o fato descrito está realmente moldada a penalidade que ele sugeriu. É só isso, senhor presidente. Presidente. Obrigado, doutor Ineide. Com a palavra, doutor Leilson. Eu tinha lido a chamada do auto de infração. Acho que a doutora Elineide e o doutor Wander, eles estão corretos no sentido de que, por esse parágrafo, realmente, porque se pegarmos a chamada do auto, lá na chamada do auto de infração, ele diz: comprovamos existência de notas fiscais de entradas em desacordo com as normas de escrituração fiscal digital, FD. Aí colocou assim: informações omitidas ou prestadas em desacordo com o layout da FD, ou seja, de forma divergente. Aqui eu tinha lido só a primeira parte, entendendo que a autoridade fiscal tinha se cingido ao fato de ter notas fiscais que não foram lançadas na FD entrada. Mas esse parágrafo onde os agentes do fisco têm o locus ideal para que você faça a definição da infração de forma escorreita, e ele deixa efetivamente uma dúvida muito grande nesse sentido mesmo, porque esse também aí que a doutora Eliane acabou de fazer menção, dá a entender efetivamente que tem notas fiscais que foram colocadas na FD, e essas notas fiscais tinham, sei lá, informações, sei lá, de base de cálculo, seja de alíquota, qualquer tipo de informação contida no documento em desacordo. Foram omitidos. E ele não, realmente ele não declinou quais seriam, aliás, não determinou quais seriam essas informações que estavam prestadas na SPED, que eram divergentes dos documentos fiscais. Nesse sentido, eu acho que bem colocado pela conselheira Lineide, quando ela fez esse relato desse parágrafo. Nesse sentido, eu também acho que não caberia mais um reenquadramento limitado, o enquadramento 123G, limitado ao valor da autuação, e sim diretamente, como foi feito pelo parecerista lá no 8L, com os devidos ajustes feitos na decisão de primeira instância. Obrigado, doutor Leilson. Alguém deseja fazer alguma observação a mais no processo? Ou já estamos gente, só um pequeno adendo aqui. Eu concordo também com o posicionamento adotado aí pela doutora Lineide, pelo doutor Wander, pela retificação, inclusive, do posicionamento do conselheiro Leilson, exatamente porque nós não estamos aqui na condição de pressupormos algo, né? Nós temos que nos ater àquilo que está efetivamente dentro dos autos. E os autos estão encaminhando realmente para essa situação da penalidade do 123.8L, né? Então, é só para a gente realmente ter em mente essa questão da suposição, né? Nós temos que nos ater àquilo que está dentro dos autos. Só isso mesmo, presidente. Doutor Alexandre. Então, eu vou colocar já em votação, tendo em vista encontrar o processo já maduro para a votação. Doutor Wander, inicialmente colocar com relação às preliminares de nulidade suscitadas pela parte. A primeira preliminar de nulidade diz respeito a cessamento de lei de defesa em decorrência da falta de indicação dos dispositivos legais infringidos. Como se manifesta, doutor Wander? Eu afasto essa preliminar. Doutor Marcos? Sem áudio, doutor Marcos. Todos liberem um áudio agora para votar. Com o relator, presidente. Doutor Leilson? Relator. Doutora Elineide? Doutora Elineide? Com relator. Doutor
Doutor Henrique. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator. Então, a primeira personalidade é rejeitada. A segunda personalidade respeita a falta de indicação dos juros e multa no auto de infração, cálculo, né? Ele pede pela intensificação e motivo de nulidade. Como vota o doutor Wander? Aposto também, senhor presidente. Não é o momento de discutir essa matéria. Doutor Marcos. Com relator, presidente. Doutor Neilson. Relator. Doutor Elineide. Com relator. Doutor Henrique. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, senhor presidente, também. Agora, no mérito, como vota o doutor Wander? Conheço do recurso ordinário e vou para dar-lhe parcial provimento no sentido de fazer o recálculo da multa aplicada pelo artigo 123.8L, levando em consideração o limite de 1.000 ofícios por período apurado. Ou seja, a parcial procedência para que o cálculo da multa seja feito de acordo com o demonstrativo da assessoria processual do tribunal. É como voto. Doutor Marcos. Com relator, presidente. Doutor Leilson. Relator. Doutor Elineide. Com relator. Doutor Henrique. Presidente, me permita divergir um pouco aqui do enquadramento, por entender aqui que, de acordo com a planilha que está acostada na página 10, né, que o caput dela fala nota fiscal de entrada destinada sem registro nas entradas na FP. E aí o meu voto seria pelo reenquadramento no 123, 3G, limitado à penalidade lançada no auto de infração. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Alexandre? Vou com o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Deputados resolve conhecer do recurso e rejeitar unanimidade as prioridades e, no mérito, por maioria de votos, da parcial provimento em razão da redução do cálculo do imposto da multa devida, conforme parecer da assessoria, acompanhado, referendado pelo representador da PGE. Esta é a decisão. Senhores, podemos prosseguir com o segundo processo, que é da mesma empresa? Podemos. Por mim, ok. Por mim também. Então, anuncio agora o segundo processo, o processo de recurso 1-2220-2018, aí 2018-03760, recorrente NTB Nordeste Torres do Brasil Limitada, recorrido Seju. Relator doutor Henrique José Leal Gereissati. Com quem está a palavra? O Henrique está sem áudio. Perdão, presidente. Aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos novamente, conselheiros aqui presentes, Silvana, Lucinha, presidente. Esse processo, ele tem semelhança com relação a esse processo que nós acabamos de julgar, né? Um auto de infração também foi lavrado em desfavor na NTB Nordeste Torres do Brasil Limitado, né? Processo, auto de infração número 2018-03760, né? O presente processo trata da acusação de falta de recolhimento, ou da falta de registro na escrituração fiscal digital, EFD, de notas fiscais de saída do contribuinte NTB Nordeste Comércio de Torres Limitada, decorrente de operações amparadas pela não incidência ou contemplada com isenção condicionada. Segundo o relato do auto de infração, essas operações referem-se ao exercício de 2014, no montante de R$ 1.125.750,85. O contribuinte infringido os artigos 4, 5 e 6 do Decreto 24569, com penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258 de 2017, culminando em multa no valor de R$ 112.575,09. Anexo, nas folhas 10 dos autos, consta planilha com relação discriminada das notas fiscais emitidas pelo autuado,
que não foram devidamente escrituradas. Em sua impugnação, a defesa alega que, ao informar de forma genérica os artigos infringidos, deixando de fazê-los de forma clara e precisa, o autuante compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, suscitando assim a nulidade do auto de infração. Afirma ainda que, ao não descrever a correção monetária e os juros utilizados para o cálculo das multas, incorre o autuante em nova nulidade, acarretando um novo cesseamento de defesa. No mérito, solicita que a sanção aplicada seja a do parágrafo único do artigo 126, que reduz a penalidade para 1% do valor da operação, afirmando que estas estão regularmente escrituradas. O julgador de primeira instância afastou as preliminares de nulidade e julgou procedente a autuação, mantendo o mesmo enquadramento. E aqui eu vou fazer um adendo aqui às palavras do julgador, né? O julgador afirma que o auto foi lavrado com a observância de todas as formalidades legais, contendo relato claro e preciso quanto à matéria tributável, os dispositivos infringidos e a penalidade sugerida. Fala também que a falta de indicação dos juros e correção monetária, que não consta, não consta um campo, na peça inicial, um campo específico para tal mista, né? Pode-se falar, nesses acréscimos legais, somente no ato do pagamento e, portanto, não prospera a alegativa da impugnante pela nulidade do feito fiscal. A defesa interpõe... Não, voltando ainda às palavras do julgamento, com relação à redução da multa para 1%, né, ele fala que essa redução, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 126, só pode acontecer se essas operações estiverem regularmente escrituradas, que de fato não aconteceu, né, que seria esse o motivo do auto. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica todas as preliminares de nulidade suscitadas na instância singular e solicita a redução da multa para 30 UFIR por documento não escriturado, por entender que esta seria a redação vigente do artigo 126 da Lei 12.670/96, à época dos fatos. Se a gente ler o artigo 126, que ele colocou aqui no recurso, a redação diz o seguinte: as multas calculadas na forma do inciso 2 do artigo 120, quando relativas às operações ou prestações não tributadas ou contempladas com isenção incondicionada, serão substituídas pelo valor de 30 UFI, salvo se da aplicação deste critério resultar importância superior ao que decorreria da ação daquele. Aqui, o recorrente traz essa argumentação, trazendo a redação original da Lei 12.670. Mas essa redação foi alterada no dia 30/12/2013, com a Lei 13.418, que passou a ter uma redação muito similar à que tem hoje, né, que seria aquela multa de 10%, com parágrafo único reduzido para 1%. Então, na realidade, essa interpretação não seria possível, né, em função digamos assim, do espaço temporal da infração. O processo é encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite parecer número 71/2020, onde opina por afastar as nulidades levantadas por não visualizar violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, como também entende não ser razoável a anulação do feito em razão de eventuais inobservâncias de exigências meramente formais, conforme disposto no artigo 84, parágrafo 6º e 8º da Lei 15.614. Com relação à multa, ele também se manifesta por descartar a redução solicitada pelo recorrente, por não ser esta a redação vigente no momento da infração. Sugere o reenquadramento da penalidade no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, por ser esta penalidade específica que se aplica à conduta infracional descrita nos autos, apresentando um novo demonstrativo e propondo a parcial procedência da autuação. E aqui ele faz um demonstrativo, né, com relação ao cálculo, né, aplicando aquela multa de 2% e limitando ao valor de 1.000 FIIs por mês, né? Então, o valor total seria reduzido para 11.918,18. E sugere a parcial procedência do auto. Esse parecer foi adotado
pela Procuradoria-Geral do Estado. Seria esse o relato, presidente. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, o representante da PG, doutor Biratã Andrade. Aqui meu cumprimento a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. Assim, boa parte do que nós discutimos nessa autofração, ele já foi analisado no primeiro aqui, justamente em relação às nulidades. Basicamente, ele repete, quando argue a questão dos juros, né, da correção monetária, nós entendemos que não é motivo de nulidade, até porque são questões para serem discutidas em outro momento, não aqui no contexto administrativo tributário. Em relação também à questão do enquadramento das penalidades a serem aplicadas, até porque, como a gente sempre deixa claro aqui, é importante que os fatos estejam delimitados, os fatos estejam claros, o contribuinte tem exata noção do que está sendo acusado, autuado, porque muitas vezes esses fatos, embora estejam claros, eles podem conduzir a conclusões diversas, interpretações diversas com relação à aplicação da penalidade. Então, assim, às vezes não é possível você já, desde de antemão, já aplicar um dispositivo e depois querer afinar força que esse dispositivo seja confirmado, que se o auto não for confirmado com aquele dispositivo sancionatório indicado pelo fiscal, o auto de infração seja nulo. Até porque a complexidade que se dá à relação tributária, as interpretações possíveis dentro de um contexto fático, não significa afirmar que há uma nulidade. Então, isso aí, desde que os fatos estejam precisos, acho que o que conduziria a uma nulidade, um cessamento de defesa, seja justamente o fato não existir uma descrição clara, precisa, que gerasse dúvidas no contribuinte a ponto de ele não saber sequer o que estava acontecendo. Então, diante essa nulidade lida pela parte. E aí a gente entra naquela questão da penalidade, né? Qual a penalidade a ser aplicada? Né? No caso concreto aqui, e eu vou aqui pensar algumas palavras aqui do parecer, que consta os autos, diz o seguinte: o contribuinte requer que a penalidade a ser imposta deve ser com base no artigo 126 da Lei 12.670, sem as alterações advindas da Lei 16.258. E naquela oportunidade, previu o seguinte: o artigo 126 diz que as multas calculadas na forma do inciso 2 do artigo 120, quando relativo a operações ou prestações não tributadas, calculadas com isenção condicionada, que é o que ele alega, que são operações com isenção incondicionada, serão substituídas pelo valor de 30 UFI. Então, ele quer, na verdade, a aplicação dessa 30 UFI. E, nesse ponto, o que deve ser esclarecido é que essa sanção, requerida pelo contribuinte, e que consta da redação original do artigo 126, ela foi alterada pela Lei 13.418, né, de 2013, 30 de dezembro de 2013, quando apresentou uma nova redação, onde, nesse tipo de situação, a multa a ser aplicada foi de 10% sobre o valor da operação ou prestação, e, no parágrafo único, existia a possibilidade dessa multa do CAPT ser reduzida para 1% do valor das operações ou prestações quando estas estivessem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis do contribuinte. Então, não há, assim, nada também que possa remeter ao fato de que estavam regularmente escrituradas. De qualquer forma, com o advento da Lei 16.258/2017, houve uma pequena alteração na redação do parágrafo único do artigo 126,
cuja redação passou o seguinte teor, parágrafo único. A penalidade prevista no caput será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações quando estas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na FD do sujeito passivo. Uma pequena alteração aqui em relação à questão da FD, né? Essa transmissão da FD. Então, assim, a conclusão é que não se pode aplicar o caso, a sanção do artigo 126, na redação original, como pleiteado pela parte, porque no exercício de 2014, que é o reclamado no auto, aquela redação já tinha sido alterada. Porque a exigência é que as notas fiscais elas não foram, de fato, escrituradas, conforme descrito no segundo parágrafo do relato da auto-infração. Nesse sentido é que o parecer conclui pela aplicação também do artigo 123, 8L, da Lei 12.670, né? Sendo, embora aqui seja as notas fiscais de saída, mas acabaria tendo a mesma aplicação do processo anterior. Né? Artigo, já que o fiscal também ele faz menção à questão de omissões, e talvez seja o caso até de analisar até que ponto esse auto poderia se enquadrar de uma outra forma, dependendo da descrição do agente fiscal. Mas, assim, no primeiro momento, da forma como o fiscal descreve a autuação fiscal, me pareceu razoável, a gente pode até discutir isso aí durante os debates, mas, assim, no primeiro momento, me pareceu razoável a aplicação do 123.8L, que fala de omissão de informações e arquivos eletrônicos ou neste formar dados divergentes dos constantes dos documentos fiscais. Isso que tem o entendimento que o artigo 126, né, tem uma aplicação autônoma. Talvez ele até venha defender isso, eu não sei, ele vai se manifestar daqui a pouco, não sei se ele vai sustentar a aplicação do artigo 126, né, para aqueles que têm o entendimento como ele de aplicação autônoma. Enfim, então, dessa forma, é feito aqui um demonstrativo do crédito tributário a ser pago pelo contribuinte, observando os limites descritos no dispositivo legal. Então, é feito também um demonstrativo com esse limite de 1.000 FIIs por período de apuração. E com essas palavras, senhor presidente, eu me encerro por hora a minha manifestação, mas gostaria até de ouvir as discussões, as manifestações em relação à aplicação dessa parte, mas nesse primeiro momento nós concluímos pela sua procedência e pela aplicação também do 23.8L da Lei 12.670. Com essas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Biratã. Eu vou passar a palavra para o relator, depois, como o doutor Leilson foi citado aqui, depois do doutor Leilson. Doutor Henrique, depois do doutor Leilson. Doutor Henrique. Presidente, aqui eu gostaria de manifestar no sentido de concordar com as palavras aqui do procurador, né, por entender que ser essa a infração que mais se adequa aqui realmente ao relato dos autos e aos fatos, né, aqui narrados, né. Como o procurador entende também, eu acho que o 126 ele não seria assim um artigo autônomo, né, ele teria que estar vinculado a uma outra infração, outra penalidade, né, vinculada, se não me engano, no artigo 123. E, por isso, aqui, a minha opinião seria realmente concordar com o parecer da assessoria processual tributária, né, por entender que seria esse o enquadramento mais justo aqui no caso. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leilson, o senhor já foi citado e instigado 2 vezes aqui. Não vai conseguir ficar calado nesse processo, doutor Leilson. Não, presidente, na verdade, eu entendo como o 126 como uma regra autônoma, né?
seguindo a estrutura lógica do artigo 123, que quando ele quer impor algum atenuante, minorante de determinada sanção, ele o faz no seu próprio texto legal, do seu dispositivo, ou então ele faz remissão aos parágrafos. Então, assim, eu vejo que o 126, ele sim, é como se fosse uma lei penal esparsa. Não está previsto no Código, então está distante do Código. O próprio Código Penal, ele tem as suas minorantes e as suas reduções de penalidades no próprio texto do dispositivo. Essa estrutura lógica também foi seguida pelo legislador e é antes do 24569, é lá no 21219 e o antes do 21219. Então, toda a vida essa lógica de estrutura de como se deve se aplicar a penalidade, ela foi obedecida de forma, ao longo do tempo, uniforme. Ou seja, então você tem uma estrutura lógica, por isso que eu entendo que o artigo 126, aliás, que é de péssima redação, né? Eu nunca concordei com esse artigo 126, uma redação absurda. Se pegar o pé da letra, lá não tem imposição nenhuma de penalidade. Não diz qual é a conduta nenhuma, só faz remissão às operações, etc. Mas, mesmo assim, nesse caso, eu não aplico o 126. E por que eu não aplico o 126? Primeiro, como já foi discutido no primeiro caso, no primeiro processo, a descrição fática que foi colocada pelo agente do fisco determina que a conduta deve ser de enquadramento no artigo 123.8L. Isso, para mim, está muito claro. Né? Depois daquela menção da conselheira Elineide, me chamou a atenção lá no parágrafo, na informação complementar do processo anterior. Então, e olhando agora essa descrição fática, para mim, remete ao 123.8L, não teríamos como fazer o reenquadramento, porque pela determinação da infração no auto de infração, eu não tenho como fazer um reenquadramento se a descrição que está lá remete a um outro dispositivo legal. Tá? O segundo aspecto que eu não poderia reenquadrar o 126 é porque eu reenquadro ele de forma autônoma. Se pegarmos a definição quando é nota fiscal de entrada não lançada na FD, nós temos uma regra específica lá no artigo 123, 3G, né, que diz claramente que as notas fiscais de entradas e tal, e fala lá uma vez o valor do imposto. Por que eu aplico uma vez o valor do imposto? Então, essas operações teriam que ser tributadas. Então, operações tributadas, eu entendo que é o 123, 3G, porque é uma falta de escrituração, de nota fiscal de entrada na FD. Como existe essa previsão específica para a falta de escrituração de nota fiscal de entrada no 123, eu aplico o 126, dado que para as situações em que notas fiscais de entrada, que são não incidentes, isentas ou não tributadas, deva seguir a mesma lógica de falta de escrituração de nota de entrada no livro de registro de entrada que é contido na FD. Porque tem um dispositivo que faz essa menção de não escrituração da nota fiscal de entrada na FD. Diverso é o caso da nota de saída. Nós tínhamos esse dispositivo preteritamente, mas esse dispositivo de falta de escrituração de nota fiscal de saída foi revogado, acho que em 2003, 2002, há muito tempo. Se constasse esse dispositivo, eu reenquadraria no 126 qualquer nota fiscal de saída não escriturada na FD, que seja de operações não incidentes, isentas, etc. Mas como não tem esse dispositivo no da saída, e como a FD é um arquivo eletrônico, então o mais provável para se aplicar no caso de notas fiscais de saídas não escrituradas na FD, notas fiscais eletrônicas de saídas não escrituradas na FD, é o artigo 123.8L. Então, de qualquer forma, eu não aplicaria o 126, em razão dessas colocações que eu fiz. Eu aplicaria o 123.8L. E com mais força ainda pela forma como foi redigida a sanção, aliás, a conduta pela autoridade fiscal nas informações complementares. Era isso, presidente. Obrigado, Thaís, foi muito pertinente as suas palavras.
Senhores, estamos prontos para votar o processo ou querem mais debate? Então, vou começar a colher os votos, seguindo a mesma estrutura do voto do processo anterior. As preliminares de unidade e depois do mérito. Doutor Henrique, como vota com relação à preliminar de unidade que diz respeito à publicação de dispositivos legais infringidos que acarretariam um cessamento de direito de defesa? Presidente, eu voto por afastar essa preliminar de nulidade, por entender que o relato está claro e preciso. Doutor Alexandre? Afasto em termos do voto do relator, senhor presidente. Doutor Wander? Com relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Presidente, com o relator. Agora eu esqueci, só para complementar aquela minha fala, para os que pensam que o 126 como atenuante, eu vou dar aqui, vou colocar uma pimentinha para na hora do almoço queimar a língua e vocês pensarem sobre isso. Nós temos tributação a 7%, tá certo? Uma fotoescrituração de uma operação normal que vem a 7%. Ah, não, vamos colocar atenuante do 126, se lá está 10%. Bom, vocês almocem com essa preocupação. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Inês, como vota? Com o relator, mas as atenuantes elas só são aplicadas quando são atenuantes. Vamos dar seguimento à nossa votação, a discussão está boa, depois vamos debate. Com relação à segunda preliminar de nulidade, doutor Henrique, respeito à falta de indicação de juros de mora e multa anual de infração. Como vota? Presidente, eu também afasto essa preliminar por entender que essa determinação ela vai ocorrer no momento do pagamento do auto, né, e não nessa fase do processo. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Wander? Está sem áudio, doutor Wander. Com relator, senhor presidente. Doutor Marcos. Com relator, senhor presidente. Doutor Leilson, também sem áudio. Com relator, presidente. Doutora Elinês. Com o relator. Votadas as preliminaridades requeridas pela parte, passemos agora à votação de mérito. Como vota o senhor conselheiro relator? Presidente, eu volto por conhecer do recurso ordinário, né, dar-lhe parcial provimento e pela parcial procedência do auto de infração, aplicando a sanção prevista no 123 UL, conforme demonstrado no parecer da assessoria processual tributária, de acordo com a manifestação do Procurador-Geral. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Wander? Com relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com relator. Doutor Leilson? Relator. Doutora Elineide? Com o relator. A segunda Câmara, após rejeitadas as preliminaridades da outra parte, no mérito, resolve conhecer o recurso da provimento para decidir pela parcial procedência da autuação nos termos do parecer da assessoria adotado pelos representantes do PGE. Esta é a decisão para este processo. Senhores, vamos dar um intervalo de 5 minutos. Sem o intervalo. Vamos voltar 9h50, 9h55 estaria de volta à sala. Certo. Perfeito. Senhor presidente, eu perdi aqui o vídeo de todos. Eu vou sair da sala e entrar novamente, ok? Ok. Estamos retornando à nossa segunda sessão ordinária virtual da segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Anuncio agora o processo de recurso número 1.22.555/2018, aí 2018-04958. Recorrente ICT Melo Microempresa, recorrido Célio Julgamento por Instância. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha, com quem está a palavra. Senhor presidente, renovo aqui os votos de bom dia a todos os conselheiros, a nossa conselheira Lúcia, que está aqui nos prestigiando, a nossa secretária, nosso procurador, que sempre instiga, né? Sempre instigante, isso é bom.
Presidente, essa autuação, ela decorreu de uma infração narrada nos autos de inexistência, perda, extravio ou não escrituração do inventário de mercadorias no livro de registro de inventário. Inclusive, o seu não registro na DIEF ou na FD no prazo previsto, né? Essa é a chamada primeira. Aí, na descrição, ele diz que a empresa não escriturou na FD o inventário de mercadorias para revenda existentes em 31/12/2014 e em 31/12/2015, conforme demonstrado nas informações complementares e planilhas anexas. Foi cobrado do auto de fração uma multa de R$ 7.855,80. O período, como já dito, 12 da infração é dezembro de 2014, dezembro de 2015. Dispositivo infringido os artigos 276A, 276G, do decreto 24569/97. E a penalidade nos termos do artigo 123, 5E, da Lei 12.670/96, mas já com a nova redação dada pela Lei 16.258/2017. Para você ter uma ideia do cálculo da multa, esses R$ 7.855,80 se refere a R$ 3.849 relativo a dezembro de 2014, que é a multiplicação de 1.200 ofícios, vezes a ofício de 2014, 3,20,75. Por isso que deu 3.849 de dezembro de 2014, o inventário, né? Para a multa pertinente ao inventário, não entrega do inventário em 12 de 2015, tem o valor de R$ 4.006,80, que é a multiplicação de 1.200 ofícios, vezes o valor da ofício de 2015, que era R$ 3,33,90. Nas informações complementares, a autoridade do fisco afirmou que, quando analisou a escrita da FD e confrontou a mesma com a escrita contábil da empresa, aí já estamos falando do comparativo entre a contabilidade e a escrita fiscal. Ele constatou que a mesma possuía estoque de mercadorias para revenda no final de dezembro, do período de 2014 e também no 2015. No período de 2014, o valor que estava escriturado lá na contabilidade era de R$ 2.549.484,63. Em 2015, tinha o valor escriturado na contabilidade de R$ 4.010.101,35. Essa cópia do livro Razão se encontra nos autos, conforme cópia anexada ao livro Razão, né? Não tendo os mesmos sido escriturados na FD. Salienta que, no termo de início, foi solicitada a apresentação dos referidos inventários, todavia, eles não foram entregues, possibilitando, assim, a realização do levantamento de quantitativo de estoque. A empresa interpôs a impugnação, a autoridade julgadora singular decidiu pela procedência, reafirmando que o contribuinte não escriturou na FD os inventários de mercadorias referentes a dezembro de 2014 e dezembro de 2015, conforme consta no livro Razão, e decide pela procedência, né? O recurso foi interposto, o resumo que o contém é que a empresa tem tratamento beneficiário por ser do regime simples nacional, devendo ser observado esse tratamento fiscal mais benéfico, não podendo ser duramente penalizada com autuações abusivas. Também diz que não haveria motivos plausíveis para que a requerente deixasse de escriturar no inventário de mercadorias existente em dezembro de 2014 e dezembro de 2015, já que não precisaria pagar qualquer quantia a título de tributo, pois se encontra inserida dentro do campo de isenção. Se, por um lapso, a empresa não escriturou o inventário para revenda, de mercadoria para revenda, torna-se necessário que a penalidade aplicada obedeça aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função social e da preservação da empresa. Também pugna pela aplicação de menor penalidade prevista,
desde o período da ocorrência do fato gerador até a data da constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 106 do CTN. No final, ele requer a nulidade por violação ao princípio da proporcionalidade, boa-fé objetiva, preservação da empresa e, alternativamente, requer a aplicação de menor multa prevista na legislação durante o período de ocorrência do fato gerador até a ocorrência da constituição do crédito tributário, conforme à luz do que preceitua o artigo 106, 2C do CTN. Eu entendi aqui nesse pedido, no sentido de se decorreu qualquer mudança, né, desde a época do fato gerador até a autuação, se decorreu alguma mudança legislativa, que seja aplicada essa mudança legislativa em benefício do contribuinte, se atenuou ou reduziu a penalidade. Bom, a assessoria processual tributária também se manifestou pela procedência. Em resumo, aduzindo que a legislação de ICMS impõe aos contribuintes deveres instrumentais tributários, os quais são relações jurídicas tributárias de conteúdo não patrimonial, traduzidas num fazer, não fazer ou tolerar que se faça, criados por lei para serem cumpridos pelo contribuinte, sendo que através do cumprimento desses deveres instrumentais que se torna possível a exata fiscalização e arrecadação do imposto. Também afastou o argumento de aplicação da menor multa prevista na legislação, salientando que está correto o enquadramento legal com base no que dispõe o artigo 123.5e da Lei 2.670/96, com a nova redação dada pela 16.258/2017. Bom, também diz que, observando o histórico do contribuinte no sistema de cadastros anexado aos autos, houve a exclusão da empresa do Simples Nacional em 6 de fevereiro de 2009, ou seja, bem antes do início da ação fiscal e também da lavratura dos autos de infração, né? E dos fatos geradores aí dessa obrigação tributária referente aos exercícios de 2014 e 2015. Também não acolhe, de igual modo, o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da preservação da empresa, declarando que a responsabilidade tributária é objetiva, sendo necessário e suficiente o nexo da conduta e a inobservância da legislação. Presidente, em apertada síntese, é o relatório. Obrigado, doutor Eilson, pelo relatório. Passo agora a palavra para o representante do PG, doutor Guiratã Andrade. Presidente, senhores conselheiros. Bom, o relato, a nosso ver, deu margem a dúvidas. A matéria, ao meu ver, é bastante tranquila. Então, a gente inicia só fazendo um enquadramento aqui da obrigação do contribuinte de apresentar esses inventários, né? De transmitir, escriturar. Então, os dados, sabe se os contribuintes estão obrigados a transmitir, escriturar os dados relativos ao inventário no mês de fevereiro do ano seguinte, na escrituração fiscal digital, FD. Então, nesse sentido, tem o artigo 276, letra M, do decreto 24.569, onde ele diz que o inventário de mercadorias levantado no dia 31 de dezembro de cada exercício deverá ser informado na escrita fiscal do mês de fevereiro do exercício seguinte. E no caso concreto, assim não procedeu o contribuinte. As informações complementares deixam isso bem claro quando diz que, analisando a escrituração fiscal digital, FD, confrontando com a escrituração contábil da empresa, constatou que a mesma possui estoque de mercadorias para revenda no final do período de 2014, no valor de R$ 2.549.484, em 2015, no valor total de R$ 4.010.101. E, em razão dessa não escrituração, na FD, o contribuinte foi autuado com enquadramento no artigo 123.5e, já na nova redação, por ser mais benéfico ao contribuinte. Aí a retroatividade da lei mais nova por ser mais benéfica. E, nesse caso,
A previsão é de inexistência, perda de extravio na escrituração de inventário de mercadorias, no livro registro de inventário, inclusive se eu não registro na DIEF, na escrituração fiscal digital, multa equivalente a 1.200 ofícios, reduzido em 50%, no caso da empresa ser optante do Simples Nacional. E esse é um aspecto que a empresa pede, uma redução da multa de 50%. Todavia, constatou-se que no período do fato gerador, no exercício 2014, 2015, a empresa ela não era do Simples, ela já tinha ocorrido a sua exclusão. Essa exclusão ocorreu em fevereiro de 2009. Então, não teria como aplicar essa redução de 50%, mantendo-se, portanto, aí os 1.200 ofícios por período. No caso do exercício de 2014, mais 1.200 ofícios no exercício de 2015. Então, assim, não temos como acatar a alegação da proporcionalidade, aplicação de lei uma penalidade menor, até porque tem uma penalidade específica, né? Então, a questão da proporcionalidade é quando você tem margem dentro do arcabouço jurídico, você tem margem para, dependendo da gravidade, do fato, se a situação não teve um potencial ofensivo muito grande, você pode atenuar aplicando uma minorante, alguma coisa assim, mas aqui não há margem. O dispositivo aqui é bem específico, bem objetivo, aplicando aqui 1.200 UFIs para cada exercício. Então, são essas considerações, senhor presidente. Então, a nossa manifestação é pela manutenção, né, da autuação fiscal, negando provimento, portanto, ao recurso da parte, recurso ordinário. Obrigado, Bretan. O processo está em discussão. O doutor Luiz quer fazer um comentário? Não? Senhores, a matéria é aparentemente simples. Podemos já colocar em votação? Todos estão aptos a votar, compreenderam bem o relato e a moção da PGE. Tem primeira preliminar de nulidade, né? Com violação ao princípio da boa-fé, da proporcionalidade. Ele faz esse pedido lá no final da peça dele. Não. Então, com relação a essa preliminar de nulidade, doutor Leilson, como se manifesta? Afaste, presidente. Doutor Henrique? Sem áudio. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Com o relator também, senhor presidente. Doutor Wander? Relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator. Doutora Elinês? Com o relator. Eu acho que eu falei Elinês. Foi Elinês. Foi, mas não tem problema, não. Perdão. Continuando. E no mérito, como vota o doutor Wilson? Com esse do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a decisão de procedência. Doutora Elinês, como vota? Com o relator. Doutor Henrique? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Também com o relator, senhor presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Relator. A segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por dado de voto, resolve registrar a preliminar de nulidade citado pelo contribuinte e, no mérito, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória exata na instância, nos termos do parecer da assessoria adotado pelo representante da douta PGE. Esta é a decisão. Passemos agora para o último processo da segunda sessão ordinária. É o processo de recurso número 3030-2017, AI 2017-06579. Recorrente, Supermercado Vanderbox Limitada. Recorrido, sério julgamento de primeira instância. Relator, doutor José Alexandre Goiana de Andrade. Quem está a palavra? Muito bom dia a todos novamente, senhor presidente, Paulinha, nossos colegas conselheiros, doutora Lúcia, doutor Wander, não tem nenhuma relação com esse supermercado, não é, doutor Wander? Não, pode ficar tranquilo, não tem. Não há nenhum impedimento.
É isso que eu Muito estava bem. pensando. Foi muito boa a sua pergunta, doutor Alexandre. Maravilha. Eu já Vamos tinha ao olhado relatório, no senhor presidente. cadastro. Vamos ao relatório, né? A peça inicial imputa à empresa em epígrafe cometimento de infração à legislação tributária com o seguinte relato: aquisição de mercadorias sem documentação fiscal, omissão de entradas. A firma omitiu compras conforme levantamento quantitativo de estoque de mercadorias através de relatórios de entradas, saídas e estoques finais do exercício de 2013, no montante de R$ 1.281.619,41. Essa foi a chamada do auto de infração. A agente fiscal apontou como artigo infringido o artigo 139 do nosso decreto 24569, com imposição da penalidade preceituada no artigo 123.3a da Lei 12.670, alterada pela 13.418, num valor de ICMS de R$ 217.875,29 e multa de R$ 384.485,82, totalizando o crédito tributário de R$ 602.361,11. A empresa foi intimada através do termo de ciência em 7 de 2 de 2017, através do termo de intimação 2017-15397, para uma auditoria fiscal plena no período de 6 de 7 de 2012 a 31 de 12 de 2013, para apresentar os documentos previstos na legislação e solicitados pela fiscalização. Em seguimento, foi intimado novamente em 3 de 4 de 2017 para apresentar as reduções Z e leitura da memória fiscal, bem como justificar com documentos hábeis as divergências que foram encontradas naquele momento pelo agente fiscal. O agente fiscal fez um levantamento preliminar, apresentou à empresa e a empresa teria aí dentro desse período, dentro do prazo que foi conferido, a oportunidade de infirmar algum tipo de levantamento que fosse equivocado. A empresa foi silente em relação a isso, foi lavrado o auto de infração e, auto levado à defesa, na impugnação a empresa apresentou argumentos relacionados à falta de fundamentação para a inclusão dos sócios da mesma como corresponsáveis, porque no auto de infração, acredito eu que por questão de formalidade de preenchimento, que depois foi justificado na decisão da primeira instância, os sócios da empresa foram colocados como corresponsáveis, alega ainda que houve cesseamento do direito de defesa por ausência de fundamentos, caráter confiscatório da multa, bem como, e aí eu estou colocando em aspas, né, a existência de inúmeros erros materiais que, a seu ver, culminariam com a improcedência da autuação. O processo foi encaminhado para julgamento. Folha 60 a 64 dos autos, julgou procedente o lançamento fiscal, afastando a questão da ilegitimidade dos sócios constarem como corresponsáveis, por este fato jurídico não haver sido objeto da autuação, não foi levantado nada no sentido de realmente colocar os sócios como corresponsáveis, inclusive no julgamento de primeira instância, ele deixa claro que a colocação dos sócios nessa condição no auto de infração, ela foi meramente para preenchimento para fins cadastrais. Sob a preliminar de nulidade de cessamento de direito de defesa, o julgamento de primeira instância também o afastou, sob o fundamento de que todas as provas foram realizadas e disponibilizadas ao contribuinte através dos relatórios acostados ao CD anexo aos autos, as folhas 15 do processo. E consta nos autos do processo a confirmação de que esse CD fez parte dos documentos produzidos, né, pela autuação fiscal. Na mesma atuada, o julgador se manifestou sobre o caráter confiscatório da multa, deixando de apreciar a matéria em virtude do seu caráter constitucional. Dessa forma, manteve a autuação. Recurso ordinário anexado às folhas 60 a 82 dos autos
renovando os mesmos argumentos da impugnação, ele tratou sobre as mesmas matérias, mas dessa vez acrescentou um pedido de perícia. E aqui eu faço uma observação, senhores conselheiros, sobre o pedido efetivo que consta do recurso, né? O recurso ele consta única e exclusivamente 2 pedidos, apesar de tratar em cima de outras matérias, mas ele pede só que seja revertida a decisão da primeira instância, uma vez não ter sido deferida uma perícia, né? E também pede o caráter confiscatório da multa numa auto-infração, pedindo a redução para 20%. Parecer da consultoria processual tributária traz aqui os mesmos fundamentos, basicamente, que foram altercados aí na decisão da primeira instância, confirmando que não houve nenhum tipo de inclusão dos sócios como corresponsáveis do ponto de vista deles serem tratados no polo passivo do auto de infração, estão constando ali somente para fim de cadastro. Afasta também a questão relacionada aos erros, aos possíveis erros no levantamento fiscal, até porque a parte não trouxe nos autos nenhum tipo de dado relacionado a esses possíveis erros, né? Da mesma forma, ele afasta a questão da multa por ser matéria constitucional e opina pela procedência, pela manutenção da decisão da primeira instância, negando provimento ao recurso e confirmando a decisão de procedência de primeira instância. É esse o relato, senhores. Obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra, o representante da doutora PGE, doutor Biratã Andrade. Presidente, conselheiros, a atuação aqui, conforme relatado, omissão de 2013, e a primeira aí, conforme descrito no relato, é em relação à inclusão dos sócios na condição responsáveis. Né? Em relação a esse aspecto, é bom destacar que a autuação ela é procedida em relação à empresa e essa averiguação, esse aspecto da inclusão da responsabilidade dos sócios, o enquadramento deles na condição de corresponsável, geralmente ele ocorre na Procuradoria do Estado, inclusive tem algumas questões jurídicas envolvendo essa questão da inclusão, da questão da corresponsabilidade dos sócios, né, onde existe questionamento se em fase você poderia atribuir essa responsabilidade. Seria na fase administrativa ou seria depois através da Procuradoria, né, no caso da União, ou do Estado, enfim, do ente federado responsável. Então, assim, nós temos entendendo que a Procuradoria ela pode fazer essa averiguação de responsabilidade quando, se for o caso da necessidade do ajustamento de uma execução fiscal, caso o contribuinte ele não pague isso administrativamente ou de forma espontânea, mas, enfim, de qualquer forma, não seria a fase, nenhum momento, para se analisar essa questão da corresponsabilidade. Entendemos que não recebe, não merece guarida essa alegação da parte em relação a essa sua arguição. Mais adiante, temos a questão do auto em si, né, da omissão, em relação ao qual o contribuinte ele pede uma perícia, e aí, nesse aspecto, inclusive, o parecer faz menção da necessidade que, quanto à perícia, que se atenda aos requisitos previstos na nossa legislação estadual, né? Porque não se trata meramente de pedir uma perícia, só pedir, você tem que fundamentar.
Você tem que justificar e demonstrar a sua necessidade. E como a gente tem, no dia a dia, a gente tem observado que toda vida contribuinte, ele de alguma forma aponta alguma inconsistência, algum erro, de forma meramente demonstrativa, assim, mas pelo menos indicando, ó, aqui eu estou trazendo aqui esses fatos, tal, que você já pode observar que a partir daqui, desses elementos, existe inconsistência. Então, ele faz essa demonstração. Então, aqui no nosso processo administrativo tributário, há necessidade que o contribuinte, ao pedir a perícia, ele fundamente o seu pedido, né, através da demonstração concreta de que alguma falha, alguma inconsistência ocorreu. Né? Até porque são todos os processos aqui, em tese, você poderia periciar. Então, você não pode pedir a perícia só por pedir, baseado numa mera alegação de que pode existir ou deve existir inconsistência. Né? Então, nesse sentido, a gente cita, inclusive, o artigo 84 do Decreto 32.885, de novembro de 2018, onde diz que as providências assinaladas no artigo anterior poderão também ser interpostas quando a apresentação de recurso pelo requerente, procedimento especial de restituição, e o pedido de perícia ou de diligência deverá ser fundamentado, né? Indicar o motivo que justifique os pontos controversos e as contraprovas respectivas, quando for o caso, e os quesitos necessários à elucidação dos fatos, a identificação do assistente técnico quando indicado. Então, assim, se o pedido não vier consubstanciado nos requisitos previstos no artigo 84 do decreto mencionado, eu entendo que não há como receber guarida tal pedido. E, no mais, nós concordamos com a penalidade que foi aplicada, no caso, no julgamento de primeira instância, no caso 123.3A da Lei 2.670, confirmando assim a procedência do auto de infração, senhor presidente, senhores conselheiros. Era o que tínhamos a falar por hoje. Obrigado, Tubiratã. Senhores conselheiros, processo da discussão. Quem desejar se manifestar, que acene ou faça indicativo no chat. Ô, presidente, só mesmo a título de debate, de discussão, né? Sim, questão central quando se tem esses autos de infração que são motivados por levantamento de estoque, né, por SLE, a questão central que deve ser levantada aí pelos contribuintes deve ser exatamente a questão da verificação material da existência ou não dessas omissões, né, seja de entrada ou seja de saída. Já tendo em vista isso daí, foi elaborado um quadro totalizador, o CD foi acostado foi acostado tanto aos documentos, a documentação do auto de infração, foi objeto de análise tanto na primeira instância como pelo parecer, né, da consultoria processual tributário. Então, assim, a parte, infelizmente, não trouxe nenhum dado concreto que pudesse nos levar aí a algum tipo de convencimento acerca de uma necessidade ou não de uma perícia, de uma necessidade ou não de uma confirmação ou não dessas bases, né, que foram levantadas pelo fiscal. E aí eu faço aqui, por que é que eu estou falando isso? Né? Eu faço então uma menção honrosa a esse CONAT. Né? O Tubiratã citou muito bem o artigo 84 da Lei 15.614, que fala sobre as formalidades que têm que ser seguidas nos pedidos de perícia, né? Mas esse CONAT tem uma posição muito positiva, no sentido de que qualquer tipo de vestígio que se possa investigar, ele é sempre investigado, né? Às vezes, nem havendo pedido efetivo de perícia do contribuinte, né? Então, nesse caso aqui específico, fica muito prejudicado realmente esse pedido de perícia, um pedido
reformulação, até mesmo cessamento, direito de defesa, que foi levantado aqui, em determinado momento aqui do recurso, falou sobre cessamento de direito de defesa também, pelo fato de não terem provas suficientes, né? Porque, infelizmente, isso não foi trazido, essas informações elas não foram trazidas aos autos, né? Então fica realmente muito difícil da gente estar buscando alguma base para remeter esse processo para a perícia, para investigar, porque na realidade o que se pede aqui é uma refiscalização, na realidade, né? Pelo que se imagina, né? Já que não se trouxe nenhum dado. Era só essa observação que eu queria fazer, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Leilson, deseja manifestar-se? São duas questões assim, mais de cunho teóricos para a gente refletir. Mas, na verdade, aí o doutor Alexandre colocou muito bem. Essa Câmara ela é muito, eu vou dizer, muito precisa. Quando há algum vestígio, mesmo não sendo levantado pela defesa, a gente remete porque a gente entende que há ali algo que possa mudar o resultado, né, do levantamento de estoque. E quando não vem, fica muito difícil, né? Não vem nada que aponte no sentido da gente fazer uma verificação e tal. Mas, assim, eu acho que essa questão problemática do estoque, há muito era para ter sido resolvida, porque, veja bem, o convênio que criou a escrituração fiscal digital, ele tem uma determinação lá de que o contribuinte ele deve fazer a uniformização de codificação dos seus produtos, na entrada, na saída e nos seus inventários. Então, ele vai comprar de vários fornecedores e cada fornecedor tem sua codificação. Na entrada, ele deve atribuir uma nova codificação, e essa nova codificação é a que vai determinar como é que deve ser colocada nos documentos fiscais e nos inventários, documentos fiscais de saída e nos inventários. Se obedecesse essa determinação que contém lá no convênio que criou a FD, nós não teríamos problemas nessa questão de estoque. O que ficaria seriam erros efetivos mesmo, ou do levantamento fiscal, ou mesmo do próprio contribuinte. Mas enquanto o contribuinte não obedecer essa determinação, nós vamos ter esse problema. E, olha, é uma determinação que já é antiga, desde esse convênio é 2008, 2009, mas lá está a previsão da uniformização da codificação, né? O outro aspecto que eu acho interessante, aí mais pertinente é que a Procuradoria talvez atue muito lá nos processos judiciais, essa determinação que partiu do Supremo Tribunal Federal de determinar o que é que seja multa confiscatória, né? Essa discussão, o que é multa confiscatória, o que não é multa confiscatória, partiu do pressuposto de que não poderia se passar do valor do tributo, né? Que eu acho até razoável esse entendimento. Como é que você vai multar? Você está exigindo mais do que o valor do tributo? Tal. A depender, né, da conduta, se for uma fraude, até acha que seria cabível uma multa mais pesada, mas não sendo um caso de fraude, eu acho que o limite é o tributo. Mas, assim, vem o problema do percentual, porque, assim, me lembro que acho que foi ministro Gilmar Mendes, acho que o doutor Biratã me corrija, que ele, numa decisão, ele disse claramente qual seria, no entendimento dele, o percentual que seria apropriado para se atribuir uma autuação, uma multa, né, por descumprimento de uma obrigação qualquer, seja tributária ou acessória, e da cabeça dele, disse lá e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa tributação, nessa penalidade aqui, se você for verificar, é 30% do valor, né, da omissão, na base de cálculo do valor da operação, 30%, né? Aí eles entendem o seguinte, olha, e o nosso imposto que está sendo cobrado aí, se eu não me engano, é 17% ou 18%. Então, esse valor, ele extrapolaria esses 17% ou 18%, o valor da multa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que essa multa seria confiscatória se fosse na omissão de combustível, já que o combustível é 29%. Está entendendo? O grau de equalização que alguns ministros do Supremo estão usando, que também não tem muita consonância com os fatos, com a realidade fática. É mais da cabeça, produção intelectual, individual, do que consonância com os fatos. E nós vamos ter operações com alíquotas elevadas, joias, ouros, bebidas, né?
essas alíquotas são sempre elevadas. Então, a multa, então, se o limite para aplicação da multa é o valor da alíquota, ora, então, para um caso de uma omissão, sei lá, de combustível, de joia, jet ski, sei lá o que seja e tal, estaria cabível esse montante de 30%. Não estaria extrapolando essa coisa. O que eu quero dizer é que, para se atribuir um valor fixo de um percentual, para a partir dali se dizer que aquilo dali é confiscatório ou não, tem que ter uma realidade fática fazendo conexão com esse pensamento. Não basta dizer da cabeça quanto é que deveria ser, quanto é que eu acho que deveria ser. E eu tenho notado isso, essa insuficiência de fundamentação em alguma decisão do Supremo Tribunal Federal, decisões monocráticas, é evidente, assim, quando eles atribuem o que é multa confiscatória. Eu não vejo uma fundamentação que me satisfaça como a todos nós que somos operadores do direito. Eram essas colocações, presidente. Obrigado, Toreis, pelas suas palavras. Em discussão. Não. Então, eu creio que o relato foi bastante claro, a posição da PGE é bastante clara. Então, vamos colocar em votação. Como a empresa faz uma série de pedidos, eu vou votar cada um separadamente, certo? Seguindo aqui o recurso dele. O primeiro é com relação à exclusão dos co-obrigados. Tem a inclusão dos co-obrigados. Falta de fundamentação. Ele pede para que sejam excluídos os sócios elencados nas informações complementares. Como se manifesta o doutor Alexandre Goiânia? Senhor presidente, eu afasto essa discussão exatamente porque não tem nos autos nenhuma co-obrigação estabelecida nesse momento na mesma forma que foi definida pela decisão da primeira instância e nos termos do próprio entendimento da Procuradoria do Estado. Doutor Wander? Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Relator. Doutor Elineide? Com o relator. Doutor Henrique? Com o relator, presidente. O outro pedido, seguindo aqui ao recurso, eles dão ausência de fundamento do auto de infração, cessamento de direito de defesa, que falta de fundamentação do auto de infração. Como se manifesta, doutor Alexandre? Como já exposto, senhor presidente, também afasto, tendo em conta que foram apresentados no auto de infração todos os elementos formais e materiais relacionados à infração. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator. Doutor Leilson? Relator. Doutor Elineide? Com o relator. Prosseguindo aos pedidos da parte, o seguinte é... Faltou aqui, ó, presidente. Doutor Henrique. Doutor Henrique. Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Henrique. Desculpe a falha. Dando prosseguimento ao pedido da parte, o item 4 do caráter confiscatório da multa aplicada. Como voto para Alexandre? O presidente, matéria que nós não decidimos aqui nessa Câmara, e existe unanimidade no PUNAT, nós não podemos pronunciar sobre essa matéria, então também afasto esse pedido da parte. Doutor Wander? Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Relator. Doutor Wilson? Relator. Doutor Elineide? Com o relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente. O item 5, ele pede da inconstitucionalidade da multa aplicada, com base no artigo 48, segundo a lei 15.614 do Estado do Ceará. Se confundiria com o anterior, né? Confuso com o anterior, senhor presidente. O artigo 48 afasta, né? Isso. 614. Né? Gostaria de votar nessa matéria. Então, e com relação ao pedido de perícia formada pela parte? Também afasto, senhor presidente, por não ter cumprido as exigências do artigo 84 da Lei 15.614 e também pelo fato da parte não ter trazido nenhum fato concreto nos autos. Doutor Wander? Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Relator. Doutor Leilson? Relator.
Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente. Votadas as preliminares, passemos ao mérito. Como no mérito vota o doutor Alexandre? No mérito, eu voto por conhecer do recurso ordinário para negar provimento e manter a decisão da primeira instância, senhor presidente. Doutor Wander? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Acompanho também, presidente. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Henrique? Com o relator, presidente. Então, a segunda Câmara de Julgamento, por unanimidade de voto, resolve afastar as preliminaridades citadas pela parte e, no mérito, resolve negar provimento ao recurso interposto no sentido de confirmar a decisão condenatória exarada em primeira instância, em conformidade com o parecer da assessoria, referendado pelo representante da outra PGE. Esta é a decisão. Senhores, hoje que cumprimos a nossa pauta de julgamento, estamos encerrando a votação e está aberto para assuntos gerais. Assuntos gerais, presidente. A vitória do Fortaleza ontem 5-0, eu acho que foi importante. Ceará também, né? Ceará também foi na mesma tocada, viu? Os dois grandes ganharam. Mais um assunto? Silvana, amanhã, quarta e quinta-feira, quem vai participar é o conselheiro Rafael, tá? Se puder mandar para ele o link da reunião. Já passei para ele os processos. Tá falando realmente só o link. Eu já tinha mandado de amanhã, que ele tinha me falado. Quer dizer que o restante da semana, Quarta né? e quinta-feira. Que eu tô... Não, só quarta e quinta-feira, né? Eu estou impedido Quarta e quinta-feira. quinta. Por Certo. conta da pauta, exato. Sexta-feira eu estou presente. Mais algum assunto, senhores conselheiros? Não havendo, quero agradecer a todos a participação dessa sessão de julgamento. A presidenta Lucinha também registrar mais uma vez. Obrigada. Pacientemente. Deve ser difícil ficar só... ela tem muito conhecimento para transmitir, ficar calada, falando. Né? Mas assim vai chegar a sua vez de você falar aqui conosco. Então, está encerrada a sessão de hoje, convocada para amanhã, às 8h30, a nossa terceira sessão ordinária virtual da segunda Câmara do CRT. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Encerrar a gravação. Bom dia, pessoal.